Galera, tudo bem? Hoje a nossa videoaula é sobre diluição. Eu acho que todo mundo já tentou, né? Ou já fez algum dia aí uma diluição em casa, aquele suco concentrado que a gente compra de garrafinha, e aí a gente coloca um pouquinho de água e utiliza ele aí, né, diluído, na forma diluída. Então é muito comum. Então você compra às vezes um shampoo concentrado, põe um pouquinho de água, né? Ou suco de garrafinha, por exemplo, né? Então são exemplos aí de situações do dia a dia que a gente usa a diluição, né? Outro exemplo é o álcool, né? Que a gente compra ele aí a 92%, geralmente 99%, e transforma ele para 70%, que foi o caso aí, né? Que a maioria das coisas de empresas aí de álcool em gel fazem essa diluição, tudo bem? Então vou mostrar para vocês aí uma imagem bem tranquila, né? Bem simples, aonde você tem aí o que? Uma solução concentrada, aí eu adiciono água. Então ela fica uma solução diluída. Mas eu gostaria que vocês percebessem o número de moléculas, né? Então representando aí com 7 bolinhas, né? Ou seja, se a gente pensar em termos de matéria, né? O soluto ali não se altera. É só onde ele está dissolvido que ficou com mais água, né? Mais espaço entre elas. Mas é importante que a gente perceba que a massa do soluto ela não se altera. Então eu posso falar que a massa do soluto no começo e a massa do soluto no final é a mesma. Ou seja, né, se a gente pensar então, a quantidade aí, né, de soluto ela não se altera. E aí, se a gente pensar então, né, naquela equaçãozinha lá, que eu vou mostrar para vocês aí, né, aquela equaçãozinha que a gente já viu na outra aula, que a concentração é o quê? Massa do soluto dividido pelo volume. Então, o que você pode pensar aí, né? Se você isolar a massa do soluto, o que você vai ter? Concentração vezes volume. Então, eu posso substituir ali naquela fórmula, em lugar de massa do inicial e igual à massa final, eu substituo a massa por concentração vezes volume. Então, eu posso falar que concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. O que é importante? Essa equaçãozinha aí é uma grandeza inversamente proporcional. Então, se, por exemplo, o volume dobra, a concentração cai pela metade. Se o volume fica 10 vezes maior, a concentração fica 10 vezes menor, né? Se a concentração aí ficar 10% menor, o volume aumentou 10%. Então é uma grandeza inversamente proporcional. Isso é muito importante que a gente tenha em mente aí. Tudo bem? Vamos pegar um exemplo aí. Quando você tem aí no caso, por exemplo, do álcool em gel, né? Que eu falei no comecinho da aula lá. Você imagina então uma solução aí, né? Que você vai diluir ela. Você vai pegar um álcool a 92% aí de massa e NPN e transformar ele a 70%. Então é simples, né? Você tem uma porcentagem, pode ver que a massa não se altera, é igual ao que a gente falou no comecinho, né? A massa de álcool ali das moléculas não se altera, o que vai, né, mudar é apenas aí a quantidade de água. Então o que acontece? A gente parte então de um álcool a 92%, transformar ele em álcool 70%. Então é bem interessante, né? Os fabricantes então eles compram aí o álcool a 92%, adicionam água e transformam ele a 70%. Então a ideia principal é justamente entender esse cálculo. A quantidade de álcool não vai mudar. Lembra lá? É igual você pegar então as pessoas de uma sala de aula, colocar todas elas num canto e espalhar elas. O número de pessoas não se alteram, tá? O que vai alterar é a quantidade do espaço aí, ou seja, no caso da solução, a quantidade de água. Então vamos ver essa imagem então, né? Você imagina então o caso aí de um álcool a 70%, que você precisa, então você tem que partir ele de um álcool a 92%, né? Então você vai transformar esse álcool de 92% ou 96 graus GL em 70. Então a ideia principal é a resolução aí, que a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Então se a parte do álcool de 92% em massa vezes 1 litro é igual a 70% vezes o volume final. Então 92 vezes 1 dividido por 70 dá aproximadamente aí 1,3 litros. Então a gente sabe que tem que adicionar mais ou menos uns 300 ml de água para transformar um álcool de 92 a 70%, tudo bem? Então a gente tem essa questão aí muito interessante, que são as aplicações, né? Então eu vou mostrar uma tabelinha para vocês, que é um estudo aí sobre a ação germicida, né, de concentração, vários tipos, álcool de 90%, de 100%, de 80%, de 70%, e aí esse negativo seria aí a ausência de ação germicida, então não tem essa funcionalidade de ser germicida, né, o positivo é porque tem, então aí
de 90 até 60, mais ou menos, tem uma boa ação de herbicida em pouco tempo, né, em menos de 10 segundos aí. Então, muito concentrado evapora e não consegue penetrar, e muito diluído também, ele não consegue, então, ter ação de herbicida. Muito interessante também, tudo bem? Agora vamos passar para mais uma forma também que a gente aplica aí, que seria a evaporação. Então, que é muito comum, né? A gente compra às vezes um suco concentrado. Mas como é que é feito esse suco concentrado, né? Então, esse suco concentrado nada mais é do que você ter a evaporação da água. Então, imagina só, né, uma imagem para vocês aí de um suco que ele é reconstituído. Quer dizer o quê? Né? Essa empresa ela comprou um suco, né, que ele foi evaporado toda a água e depois ele reconstitui, adiciona água, né? Essa evaporação às vezes ocorre por aquecimento. Ele perde um pouquinho as suas propriedades, não é tão idêntico quanto natural, mas você vai transportar suco de laranja. O Brasil é um grande exportador de suco de laranja para a Europa. Como é que você vai transportar, né, grande quantidade de água? Não, você transporta só, né, o suco de laranja sem a água, evaporando ela, e depois você reconstitui. Lembrando que é uma grandeza, né, também aí inversamente proporcional. Então, se você adiciona água, aumenta o volume e diminui a concentração. No caso da diluição, está concentrado, então você dilui a água, coloca a água, dilui, então ele passa de uma solução concentrada para uma solução diluída. Então você tem aí, né, uma grandeza também inversamente proporcional, aumenta o volume, diminui a concentração. No caso da evaporação é o contrário, tá diluído, se evapora e fica concentrado, né? É um grande volume, fica menor. Então é a mesma ideia, tá? Se aumentar 10 vezes, o volume, né, por exemplo, diminui 10 vezes, tá bom? Então essa aqui é a principal ideia que eu gostaria que vocês percebessem. Uma grandeza inversamente proporcional na diluição, aumenta o volume, coloca água, né, um solvente qualquer, né? Geralmente a gente vai trabalhar com água, mas pode ser qualquer solvente. Aumentou o volume 5 vezes, a concentração diminui 5 vezes. Essa concentração pode ser em gramas por litro, pode ser em mol por litro, pode ser em porcentagem, assim por diante. Na evaporação, ao contrário, é uma solução diluída que tira a água, ela fica concentrada, o volume diminui 10 vezes, a concentração aumenta 10 vezes. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção, até a nossa próxima videoaula.